general, e por ele nós marchamos sim. Seu exército poderoso é. Louvado seja Deus, porque ele está nos capacitando para a batalha. E aqui vamos nós. Pelo Senhor, marchamos sim. Seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos. Messias, marchamos sim em sua mão. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Messias, marchamos sim em sua mão. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Por Cristo Jesus. Messias, marchamos sim em sua mão. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Messias, marchamos sim em sua mão. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Porque vamos com Cristo Jesus. Glória a Deus. Seguimos a Jesus, que é o nosso general, e por ele nós marchamos sim. Seu exército poderoso é. Louvado seja Deus, porque ele está nos capacitando para a batalha. E aqui vamos nós. Pelo Senhor, marchamos sim. Seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus,
queridos! Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô olhando aqui para vocês, olhando aqui só para ver quem que tá na live para eu falar sejam bem-vindos, tá bom? Sejam muito bem-vindos Jéssica, Joyce, Ivonete Hair, Carlos Pinheiro, todos que estão aí conosco, glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero dar boas-vindas a vocês nesse culto maravilhoso para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não falei. Vão falando aí, vão falando oi, vamos interagindo aí. A gente sabe que as coisas virtualmente, elas tendem a parecer distante, mas a gente não precisa deixar distante, né? A gente pode ir conversando uns com os outros e deixar que... Oi, Wilson, seja bem-vindo. Deixar que essa distância seja diminuída, amém? Oi, Felipe, seja bem-vindo, tudo bom? Queridos, hoje... Boa noite, Joyce, seja bem-vinda, meu amor. Hoje eu tive um sonho e acordei com uma palavra na cabeça e Deus me trouxe essa palavra, não pensei em trazer essa palavra até esse momento. E hoje o Senhor falou comigo sobre isso. E eu espero que isso edifique a tua vida tanto quanto edificou a minha, né? É uma palavra bem específica, bem clara, assim, gente. Então, eu queria muito que vocês acompanhassem comigo essa palavra. Essa palavra está lá em 1 Coríntios 11, do 28 ao 32. Amém? Vocês estão acompanhando aí, né? Na nossa tela. Estamos novamente aqui com a nossa equipe de mídia, que é a Marcela e o Carlos, que estão servindo ao Senhor através disso. E eu glorifico muito a Deus, porque nós sabemos que isso é muito importante. A gente tem conversado constantemente sobre isso, né? E é muito importante. Tudo que é detalhe, gente, parece que é muito simples quando você está assistindo, mas para nós tem todo um trabalho, tem toda uma movimentação, eles têm que chegar mais cedo, eles têm que se deslocar da casa deles para virem para cá, para ter um resultado legal. Então, glorifica a Deus pela vida deles e também glorifica a Deus pela oportunidade da gente ter essas ferramentas para conseguir fazer uma coisa melhor e uma qualidade melhor. Amém? Então, vamos lá na palavra. Diz assim, a partir do 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Pessoal, como eu falei, é uma palavra bem forte, é uma palavra bem impactante, assim. Pelo menos eu acordei 3 horas da manhã. O Arthur não tinha acordado, eu acordei porque eu tive um sonho. E essa palavra veio na minha mente. Então, primeiro que se você olhar a palavra, esse texto, normalmente a gente usa ele para fazer Santa Ceia, para fazer... para da abertura, assim, de Santa Ceia. Então, normalmente, a gente sempre pega esse trecho que o Paulo está falando aqui sobre a ceia do Senhor Jesus. Mas, o Senhor me deu uma palavra hoje, essa palavra não por conta da ceia, mesmo que a gente nem vai ter ceia. Mas o que ele está falando aqui, a primeira coisa que ele fala nesse versículo, toda vez que eu falo algum versículo aqui, gente, eu sempre peço para vocês depois olharem o contexto, porque a gente não tem o tempo de ler todo aqui. Mas você, na sua casa, pode ler isso e também vai edificar a tua vida. Mas nesse momento aqui, a partir do versículo 28, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pois o homem que a si mesmo, e depois que se examinar, aí que coma do pão e beba do cálice. Por que ele fala isso? Porque às vezes a gente vai muito na massa, né? Quando o pastor está falando... no plural, então, vocês ou nós, a gente vai muito na massa e muitas vezes a gente esquece de nos examinar individualmente e a palavra diz para que nós olhemos para nós, para dentro de nós. Então, essa noite eu quero te convidar agora, nesse momento, a se examinar, a olhar para dentro do teu coração e ver quais são as coisas que podem fazer com que aconteça o que ele está falando aqui no próximo versículo, né? E ele está falando aqui, depois que você se examinar, então você coma do pão e beba do cálice. Esse momento aqui desse versículo, o que eu quero trazer para você é que após você se examinar, você tenha comunhão, não só após, mas durante o momento que você estiver examinando-se,
você tenha comunhão com Cristo, que você tenha comunhão com Ele. Você lembre do sacrifício dele, para que vale a pena esse autoexame. Porque não adianta você saber que tem algo errado e não fazer nada. É como se você tivesse coisas resolvidas no seu coração, porque você não mexe nisso, mas elas, na verdade, não estão resolvidas. E aí, ele fala assim, depois que ele fala que quem bebe sem discernir o corpo, ou seja, se você não tem comunhão com o Senhor, você vai tomar juízo para si. Porque ele fala assim, por isso que entre vós há tantos doentes e fracos e não poucos, ou seja, muitos que estão dormindo. E quando ele fala isso, ele está falando na vida de fé, ele está falando daqueles que estão dormindo, que estão fracos, e você já percebeu nesse momento, assim, da nossa história, quantos cristãos estão deixando a fé, quantos cristãos estão vivendo nas igrejas só indo na igreja, ou só participando da igreja, só estando lá, ouvindo uma palavra, indo embora, como se tivesse que cumprir um protocolo. É como se nós tivéssemos um grande momento, não só agora, mas já há tempos, que a gente tivesse vários evangélicos não praticantes. Não sei se você já ouviu essa frase, mas tem muitos que falam, eu sou evangélico não praticante. Gente, não existe. Ou a gente é cristão, ou a gente não é cristão. Essa palavra, como eu disse, é uma palavra forte, mas eu não sei por que o Senhor trouxe ela para mim nessa madrugada. Com certeza era para falar comigo, mas eu queria realmente que você se examinasse, e se você é um desses, e se você se enquadra nesses que estão dormindo, ou que estão fracos, ou que estão sem ânimo para nada, examine-se no seu coração e perceba quais são essas coisas que têm te feito desanimar e te levando para longe do Senhor, fazendo com que você não seja julgado pelo Senhor. Porque aqui ele diz assim, porque se nós nos julgássemos, se nós, entre nós e o Senhor, resolvêssemos essas questões, a gente não precisaria ser julgado com o resto. Ou seja, nós não seríamos tratados como as pessoas que não conhecem o Senhor, as pessoas que não convivem com o Senhor, e nós somos de Cristo. A palavra diz que o Senhor não nos chamou para a destruição, o Senhor não nos chamou para a vergonha. O Senhor nos chamou para uma vida reta diante dele. Se ele não tivesse isso para nós, ele não teria prometido, ele não teria morrido na cruz. Então, queridos, essa noite eu quero realmente chamar a tua atenção para se examinar. Assim, é como se você agora entrasse no quarto, fechasse a porta e olhasse só para você. E às vezes a gente tem mania de nos nivelar, e muitas vezes de um nivelamento medíocre. Mas eu tô assim, mas o fulano tá pior que eu, porque pelo menos eu oro. Eu não leio a Bíblia, mas pelo menos eu oro. E fulano que não ora nem lê a Bíblia. Ou, eu minto, mas eu não roubo que nem fulano. Fulano faz pior que eu. Então, às vezes, a gente acaba julgando outras pessoas pelos erros delas, sem perceber quais são os nossos. E nisso, infelizmente, o nosso espírito acaba não sendo conectado com o Espírito do Senhor. E nisso não existe cura, nisso não existe uma vida com o Senhor. Então, realmente, queridos, examine o seu coração essa noite. Se você ainda não fez isso durante essa semana, hoje é o dia de você fazer isso. Mas não, se você precisar conversar com o teu discipulador, ou com um pastor, ou com uma pastora, discipuladora, ou alguém de Deus na sua vida, converse. Mas tem coisas que é só você e Deus que vão poder resolver. Então, não deixe esse momento passar. Examine o seu coração. Não pense que tem as coisas que não estão resolvidas na sua vida, elas simplesmente vão acabar. Vai chegar um momento que essas coisas elas vão bater na sua porta. E quando ela bater na sua porta e você não estiver preparado para abrir, elas simplesmente vão invadir a porta. Então, queridos, não deixe esse momento chegar. Examine o seu coração para que o Senhor te julgue e o Senhor te cure. Amém? Então, com essa palavra, eu quero dar início a esse culto e dizer que você é muito amado pelo Senhor. Nós somos muito amados pelo Senhor. Por isso que Ele nos dá a chance de arrependimento. Por isso que Ele nos dá a chance de ser julgados por Ele. Amém, queridos? Então, eu vou orar por você. Em seguida, a gente vai ter um momento de louvor. Que nesse momento do louvor, você realmente se renda na presença do Senhor. E deixa Ele falar contigo. Deixa Ele tratar o teu coração. Amém? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus fiel e não existe nada tão bom quanto pertencer ao Senhor, Pai. Obrigada porque ter essa certeza faz de nós, ó Pai, as pessoas mais felizes da terra. Obrigado, Senhor, que nessa noite nós possamos examinar o nosso coração e se existem coisas em nosso coração que ainda estão pendentes, que precisam de cura, que precisam de restauração. Pai, em nome de Jesus, não deixe que nós passamos batido, não deixe que a gente faça vista grossa, mas que realmente possamos tratar, mesmo que doa, Senhor, mas que possamos ser julgados e curados pelo Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, que o nosso coração receba essa palavra, Senhor,
com uma exortação da tua parte, Deus. Obrigada porque o Senhor ama os seus filhos, obrigada porque o Senhor corrige os seus filhos, porque o Senhor ama. Que em nome de Jesus, esse culto, nós possamos dar a Ti nosso louvor e adoração, que todas essas famílias que estão acompanhando o culto agora sejam totalmente impactadas pelo Teu poder, e que dentro da casa delas, ó Pai, haja cura, haja libertação, haja transformação, que o Senhor possa levar, Pai, toda a cura que é necessária nesses lares, ó Pai, toda a transformação, toda a libertação necessária nesses lares, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, estejam nessas casas. Nós sabemos que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, e que o Senhor não se resume a lugares, ó Pai. O Senhor é um Deus que pode estar em todos os lugares. Então, ao momento que estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, o Senhor também está. Então, eu sei que o Senhor está em cada casa dessas pessoas que estão assistindo essa live. Que eles possam sentir o Teu poder nessa casa e a Tua paz. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque Tu és maravilhoso e nós confiamos no Senhor. Obrigado, Pai. Receba o nosso louvor e adoração nesse culto. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Sejam bem-vindos a mais um culto. Amém? Vou caminhar por essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
Boa noite, povo lindo de Deus! Antes de nós começarmos a palavra, eu quero te dar um aviso. Eu tive um momento com Deus esta semana muito especial. Foi, na verdade, uma palavra que me confrontou. Muito mesmo. E eu quero repartir com você que está assistindo agora essa presença de Deus, essa palavra que eu recebi do Senhor, e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir 2 favores. Eu quero que você escancare o seu coração. Escancare, abra, sabe? Tira tudo que você tem de empecilho, de preconceito, seja o que for. Abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. E a segunda coisa, fica até o final dessa live. Não saia. Não tire a sua atenção. Fique até o fim. Porque logo eu vou testemunhar algo sobrenatural do Senhor que aconteceu essa semana. Hoje. Então assim, eu gostaria que você realmente ficasse até o final dessa live. Que você não saísse. Fica aqui, junto à sua família. Vamos ouvir junto. Olha, deu perfeitamente com a palavra da pastora Aline e eu nem conversei com ela para saber a palavra que ela ia falar. Hoje nós vamos falar do verdadeiro amor. Do verdadeiro amor. Vocês viram que eu estou muito na questão da verdade, né? Domingo passado nós falamos o que é a verdade e hoje nós vamos falar do verdadeiro amor. E assim, queridos, foi uma experiência assim, sensacional com o Senhor. Eu levei não foi um tapa, foi um nocaute na cara. Eu levei jab, depois um gancho do Senhor. Depois foi no esôfago, foi em todo lugar. Na costela ele bateu, mas que sensacional essa experiência que eu tive com Deus. E eu quero compartilhar com você, igreja, principalmente igreja de Curitiba, com todo respeito a todos, a igreja mais bonita. E a todos vocês que estão assistindo, não percam isso. Tá, queridos? A gente vai ter uma palavra poderosa do Senhor sobre as nossas vidas e nós vamos ter um testemunho agora particular que eu quero compartilhar com você. Antes disso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ivonete, boa noite. Felipão, boa noite. Como é que você tá, Felipe? Samira, tudo bem? Lá de Cosmópolis, como é que vocês estão aí? Essa família é 10. Saudade de vocês. Marinelza, Marilza. Sogritia, como é que você tá? Alice, Renato. Não sei se o Fernando e a Estela estão aí ainda. Joyce, Alexia, Thelma, o Carlos e a Marcela. A todos que estão assistindo, uma ótima noite para você e que Deus te abençoe poderosamente. Não esquecendo do que eu falei, fique até o final porque você vai ouvir um testemunho incrível. Agora eu quero conversar com vocês sobre o amor verdadeiro. Então nós vamos falar a palavra de Paulo à igreja de Coríntios, é 1 Coríntios 13, tá bom? Nós vamos falar sobre 1 Coríntios 13. Antes de nós falarmos, eu quero falar o que é este versículo de Paulo à igreja de Coríntios. A questão é assim, a igreja de Coríntios, queridos, todos que estão ouvindo, vem comigo. A igreja de Coríntios era uma igreja, com todo o respeito que eu vou falar aqui, mas era uma igreja depravada. A igreja de Coríntios era uma igreja insensata, era uma igreja invejosa, era um povo orgulhoso, era um povo que assim, se preocupava muito com a sua posição social. Eles tinham dinheiro, então eles achavam que eles estavam assim acima da média por questão financeira. Era uma igreja que só se preocupava com os seus interesses. Então Paulo resolve fazer uma carta explicando o que é o amor. E aí eu pergunto para você, igreja linda, para vocês todos que estão assistindo, o que é o amor verdadeiro? O que é o amor? Então, o capítulo 13 inteiro fala sobre o amor, o que ele é, o que ele não é e o que vai acontecer no final. No capítulo 12 de Coríntios, Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo. E depois de ele falar dos dons do Espírito, ele fala sobre o amor.
E vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Então, queridos, mais uma vez eu peço a todos vocês, não saiam. Fiquem até o final para vocês ouvirem a palavra e o testemunho poderoso do Senhor sobre a sua vida. Vamos lá. 1 Coríntios 13, eu vou ler para vocês rapidamente porque é um capítulo pequeno, mas que diz todas as coisas. Então acompanhe comigo. Vem comigo, igreja. Vem comigo, Brasil. Vamos lá. Vamos juntos. E não liga porque eu sou louco mesmo. Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. É que eu perdi aqui rapidinho. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém, queridos? Posso ler um amém aí? Eu quero falar para vocês 3 etapas do amor verdadeiro essa noite. E como nós, como cristãos, nós temos que exercer este tipo de amor. Amém? Então vamos lá. 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é a necessidade do amor. Anote aí, ou ouça bem, a necessidade do amor. Falando em tom de rádio, a necessidade do amor. Esse é o primeiro ponto. No capítulo, como eu expliquei para vocês, no capítulo 12, desculpa, o Paulo falou sobre os dons do Espírito Santo. No capítulo 13, ele afirma o seguinte: Igreja de Corinto, Igreja Fonte Church Curitiba, Igreja Fonte Church Brasil e a todos que estão vendo a live. Mesmo que eu tenha os dons do Espírito, mesmo que eu fale em línguas, mesmo que eu fale as línguas dos anjos, mesmo que eu profetize, mesmo que eu entregue tudo que eu tenho, eu venda tudo e entregue aos pobres, mesmo que eu faça qualquer coisa, se eu não tiver amor, nada vale. Então, Paulo está falando da necessidade do amor. Os dons que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos dá, são importantíssimos e eles realmente mudam a vida de pessoas. Mas nada adianta, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida. Se eu não tiver amor, não valeu de nada. Vamos voltar um pouquinho ao culto passado. O amor verdadeiro quem que é? Jesus.
Ponto final. O amor verdadeiro é Jesus. Deus é o amor que nos constrange. Deus é o amor incondicional. Deus é o amor que nos salva. Deus é o amor que não julga. Deus é o... Na verdade, ele pode julgar. Mas Deus é o amor que ele perdoa os pecados. Deus é o amor que perdoa. Deus é o amor que a gente não entende como ele pode ser tão amoroso assim. Como que pode? Nós só vamos ter certeza quando a gente estiver lá do lado de Jesus e perguntar para ele. Mas esse mesmo Deus, o amor, é aquele que tem a justiça e que corrige também. O amor, ele é um bloco de todas as coisas. Ele é perdão, ele é bondade, ele é tudo, mas ele também é justiça e correção, que muitas pessoas confundem isso. Deus é o verdadeiro amor. E Paulo, numa de suas passagens, ele diz: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está falando, o próprio amor de Cristo vive em mim. Eu morro para mim e eu quero que Cristo viva em mim. E esse é o nosso maior papel. Esse é o nosso principal papel. Fazer com que Cristo apareça, que a gente diminua e que Cristo apareça. Que o amor de Deus apareça. Que o verdadeiro amor, que é Deus, apareça. Mas o Paulo está falando da necessidade. Então, olha que maravilhoso isso. O amor, ele meio que completa tudo. Você pode falar em línguas. Você pode interpretar línguas na igreja. Você pode, querido, você pode pegar tudo que você tem agora, vender e dar para todos os pobres. Você pode, sei lá, abraçar 1000 pessoas agora, se você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Se você não fizer por amor, não valeu de nada. Se você não fizer porque você ama a Deus e o seu próximo, isso não valeu de nada. Mas pastor, como assim? Eu estou vendendo tudo que eu tenho dando para os pobres, isso não é amor? Às vezes não. Muitas vezes nós estamos fazendo isso por orgulho, para se aparecer, ou por um falso assim, eu estou fazendo, olha como eu tô bonitinho aqui, ó. Estou fazendo tudo certinho. Olha que bonito que eu estou fazendo. Para me sentir bem, mas não porque eu amo a Deus e porque eu amo ao próximo. Então, a primeira parte que eu quero falar é da necessidade do amor. Não adianta eu fazer nada nessa vida que não seja por amor, que não valeu de muita coisa não, queridos. Os dons do Espírito, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas Deus me deu o dom do Espírito. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Ele fez uma jumenta falar. Ele faz até as pedras falarem, se for o caso. Então, muitas vezes, para mudar a vida de pessoas, ele pode usar você ou qualquer outra pessoa para dar os dons do Espírito e fazer essa pessoa usar a vontade dele. Ele faz o que ele quer. A questão é como eu faço isso. Se eu não faço amando, eu vou explicar o que é o amor verdadeiro, tá? Mas se eu não faço isso amando a Deus e ao próximo, não valeu de nada. Esse é o primeiro ponto que Paulo explica à igreja de Corinto, que era uma igreja que só pensava nela, só nos próprios interesses. Só pensava nos próprios interesses. Aí eu pergunto, será que nós muitas vezes não estamos pensando apenas nos nossos próprios interesses? Maravilha. Agora, o segundo ponto que eu quero falar para todo mundo. Gente, hoje eu não vou enrolar muito não, tá? É sobre a natureza do amor que Paulo explica. Uma é da necessidade. Agora eu vou explicar a natureza do amor. Aí eu falo assim, como que as minhas ações têm alguma validade, pastor? Como que eu faço então esse amor assim, aparecer, ser maravilhoso? Como que é esse amor? O que é a natureza do amor verdadeiro? A natureza do amor verdadeiro, queridos, é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo. É cuidar dos órfãos e das viúvas. É fazer discípulos. O amor verdadeiro é fazer a vontade de Deus, que é o próprio amor. Mas assim, eu quero explicar como que Paulo falou a natureza deste amor à igreja de Corinto. O amor
ele é sofredor. Sofredor no sentido da gente ter paciência para ver mudanças, de a gente ver transformações, para a gente ver curas. Ele é sofredor porque eu quero levar a palavra de Deus e muitas vezes por eu levar a palavra do Senhor eu vou ser humilhado. E esse é o real, porque a igreja vai ser perseguida mais cedo ou mais tarde. Já começou, mas não de uma forma direta. No mínimo aqui no Brasil, em outros países já é de forma bem direta. Mas assim, o amor ele é sofredor. Porque você vai sofrer pela palavra de Cristo. Só que Cristo já te deu a vitória antes de você entrar nisso. Ele venceu o mundo e ele falou que estaria com você e comigo até a consumação dos séculos. Então Cristo é a vitória na nossa vida. Logo, logo a gente vai estar lá no céu comemorando. Olha que maravilha, todo mundo comemorando junto. Esse é o nosso maior objetivo. Estar todos juntos, mas levar o máximo de pessoas possível a conhecer esse amor que chama Jesus, esse amor que chama Deus. Então ele é sofredor. Ele é bondoso. Ele não é invejoso. A natureza do amor não é invejosa. Eu estou feliz e sou contente com aquilo que eu tenho. Eu batalho para conseguir novas coisas. Eu não preciso querer o que é do outro. O amor não é invejoso. O amor é muito pelo contrário. Ele é bondoso. Ele não é leviano. Ele não é falso. Ele não é insensato. Tá? Ele é honesto. O amor verdadeiro ele é pacífico. Como diz a Bíblia, irai-vos, mas não pequeis. Ele é pacífico. O amor verdadeiro é justo. E uma das principais coisas, o amor, ele não é de forma alguma vaidoso ou orgulhoso. Quantas e quantas vezes, talvez eu e você, perdemos muitas bênçãos ou atrapalhamos a vida de pessoas porque nós somos orgulhosos. Porque nós não aceitamos opiniões, porque nós atacamos a pessoa, porque a gente, até dentro da igreja, ao invés de nós darmos bons exemplos, nós falamos, não, faz isso aqui não tem problema não, isso aqui não é pecado não, bora lá, vamos fazer junto. O orgulho de me sentir o melhor, de ser o maioral, um orgulho complicado. Eu vejo, eu até coloquei aqui um exemplo, que vocês já ouviram várias e várias vezes, mas eu vou falar novamente. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas cristãs brigando na internet por causa de políticos. Eu não vou nem falar que é política, estou falando por causa de políticos. E a gente tem que obedecer às autoridades. Então a gente tem que orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes. Amém, queridos? Mas eu estou falando assim, quantas pessoas eu vejo brigando porque, ai, eu sou Lula, ai, eu sou Bolsonaro, ai, que não sei o que, para, querido. Eu vejo pessoas que são cristãs e brigam a tal ponto de não olharem mais na cara um do outro. Pior ainda, eu vejo pastores fazendo isso. Como em Israel a gente tem o Muro das Lamentações, onde você vai lá e joga tudo que está na sua vida naquele muro, parece que o Facebook tem o Muro dos Infernazões, né? Porque assim, quanta besteira eu vejo em rede social. Pessoas cristãs brigando ou dando indireta. Indiretinha em rede social. Mandando recado. Quer dizer, isso é orgulho, isso é vaidade. Sabe? Eu vejo tantas coisas tristes hoje. Eu vejo... Quando Jesus... Deixa eu dar um exemplo do que a gente falou domingo passado. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele não veio falar assim, eu vim aqui para brigar por político. Jesus não veio aqui para condenar uma prostituta. Jesus não veio aqui para condenar um viciado. Jesus não veio aqui para condenar um homossexual. Jesus não veio aqui para nada disso. Deus não fez isso. O próprio Jesus não fez isso. E nós, muitas vezes, fazemos nas redes sociais, achando que está certo. Deixa eu deixar bem claro, não é que você não possa dar sua opinião sobre as coisas, você pode dar sua opinião sobre as coisas,
A questão é que muitas vezes a gente, ao invés de usar a rede social para levar a palavra de Cristo, a gente leva para brigar com pessoas. Então, assim, e eu vejo pastores fazendo, isso me deixa muito triste. Eu vejo pastores malhando e detonando homossexuais, por exemplo. Queridos, Deus não julgou a prostituta. Ele falou assim para a prostituta: alguém condenou você? Ela falou: não, senhor, foram todos embora. Ele falou: nem eu te condeno. Só que ele dá uma regra. Ele fala: só que vá e não peques mais. Jesus, ele não veio condenar, Jesus veio salvar. Jesus não veio ser servido, ele veio servir. Jesus não veio humilhar, ele veio ser humilhado. Esse é o nosso papel, querido. Se a gente quer ser... Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim e eu quero ser amor, eu vim para servir. Eu vim para ajudar a levar pessoas para o céu. Eu não vim aqui atacar ninguém. E, vamos deixar bem claro, tem muita diferença entre amor e correção, tá, queridos? Uma pessoa que já está com Cristo, já sabe, ser corrigida é outra história. Eu estou falando de ataques gratuitos. Estou falando de pessoas que vão na porta de um hospital chamar uma criança de 10 anos de assassina depois de ser estrupada. Olha, é uma coisa assim triste. E Mateus 24 diz que o amor ia se esfriar. E é o que está acontecendo aqui. Além de pandemia, nós vemos famílias se autodestruindo. Nós vemos cristãos brigando. E um reino dividido, ele está fadado ao fracasso, queridos. Um reino dividido está fadado ao fracasso. Se o nosso maior ponto é fazer discípulos e levar pessoas a conhecer o amor de Jesus, muitas vezes estamos sendo falhos nisso, porque ficamos brigando entre si. É isso que acontece quando a gente não leva o amor verdadeiro que é Jesus. O amor verdadeiro, ele é justo. A justiça vem de Deus. O amor verdadeiro não busca seus próprios interesses. O amor verdadeiro não busca seus próprios interesses. Ele busca os interesses de cima. Então, querido, só relembrando, o amor, ele é bondoso, ele é paciente, ele não é invejoso, ele não é falso, ele não busca os próprios interesses, ele não é ataque, ele não é orgulho, ele não é vaidade. Ele não julga pessoas. E o principal, o amor verdadeiro, ele é baseado na ação. O amor verdadeiro é baseado em agir. O amor verdadeiro não é baseado só em falar eu te amo. É importante as nossas palavras. As palavras têm poder sim, queridos, mas assim, não é falar Jesus eu te amo, Senhor eu te amo. Você chega para a esposa e fala eu te amo. Você chega para o marido e fala eu te amo. Chega para os irmãos da igreja, eu te amo. E no fundo não ama. São só palavras vazias. O amor verdadeiro, ele aproxima as pessoas. Quando você age em amor, as pessoas começam a ver Cristo em você. Palavras são importantes, mas muito mais importante que palavras é a sua ação. É ação em amor. É em ação em querer justiça de Deus, não a nossa. Em ação em querer fazer o bem. Em ação em querer mostrar o Cristo, o verdadeiro amor de Cristo. É em ação de não ficar atacando pessoas. Em ação de quebrar o meu orgulho em pedaços. De ser bondoso, de ser paciente. Paulo fala assim, enfim, o amor tudo sofre. Sofrimento. Quando você sofrer pela palavra de Cristo, dá glória a Deus. O amor tudo sofre, ele tudo crê, eu tenho que ter a fé. Ele tudo espera, eu tenho que saber esperar. E tudo suporta. Tudo suporta. O seu suporte se chama Jesus. Ele venceu o mundo. E você com ele vence qualquer obstáculo. Mas pastor, se eu fizer tudo isso, eu vou ser um bocó. Eu vou ser um bobão. Todo mundo vai zombar de mim, todo mundo vai me humilhar, todo mundo vai se aproveitar de mim. Não vai, queridos. Isso é uma mentira do diabo na sua vida. Você sabe o que é correção. Se você precisar, corrija a pessoa. Primeiro corrija você mesmo. Veja os seus próprios erros e corrija-se. E depois corrige ao próximo que precisar.
Mas a nossa função aqui é mostrar o amor de Deus. A nossa função é fazer discípulos. A nossa função é cuidar de órfãos e viúvas. A nossa função é pegar a natureza do amor que Paulo ensinou a uma igreja que não tinha esse amor e mostrar que dá para fazer. E dá para fazer quando Cristo está dentro de mim e dentro de você. Amém, queridos? Amém? E vamos para o terceiro e último ponto desta palavra. O terceiro e último ponto desta palavra é o amor permanece. Nós vimos que o amor é uma necessidade, a natureza dele, e o amor permanece. Paulo ensina que o verdadeiro amor nunca falha. E o verdadeiro amor é Jesus. Ele não falha. Vamos lá, queridos. Uma coisa importante aqui. O amor permanece. Paulo está falando que por enquanto nós conhecemos em parte. E depois a gente vai conhecer verdadeiramente. E que tudo vai passar. Profecia vai passar. Ciência vai passar. Todas as coisas vão passar. Mas o amor vai continuar. O que ele está dizendo? Nós conhecemos Jesus pela fé. Nós cremos que Ele é Deus, cremos que Ele é o verdadeiro, cremos que Ele é o Salvador e que Ele veio aqui e nos salvou. E a gente só conhece Ele em parte. A gente não conhece Ele verdadeiramente, nós conhecemos em parte. Mas quando Ele voltar, nós vamos conhecer Ele face a face. E aí, profecias vão passar, ciência vai passar, dons vão passar, mas o amor verdadeiro, que é o próprio Deus, esse continua. Antes eu pensava como menino, agia como menino. Agora que eu sou um homem, eu sei o que é certo e o que é errado. A escolha é minha, fazer a natureza do amor verdadeiro, que é Jesus, ou fazer as minhas vontades. Sobram 3 coisas no final: a fé, a esperança e o amor. Só que a fé e a esperança, nós temos a fé e a esperança de viver verdadeiramente com Cristo no céu, onde Ele nos levar. Ver verdadeiramente uma multidão de pessoas que através da nossa vida, não porque a gente é alguma coisa, através da nossa vida, foi salva pela palavra de Deus indo junto conosco. Vai ser uma festa, queridos, quando a gente estiver voltando para o céu. Então aqui é muito passageiro, aqui é muito rápido. Só que a fé e a esperança é aquilo que eu não estou vendo e eu acredito. Quando eu ver Jesus, a fé e a esperança não precisam mais. Eu já estou vendo Ele face a face. Mas o amor continua. Ele é o mais forte. Existem a fé, a esperança e o amor. Mas dentre eles, o mais importante é o amor. Porque o amor continua. O amor é o próprio Cristo. O amor é o próprio Deus. Eu queria bem, assim... Hoje eu resumi bastante. Não fiquei entrando em tantos detalhes. Porque a palavra ela é meio clara, ela é meio direta. O que é o amor verdadeiro? Então eu falei os 3 pontos do amor verdadeiro. E agora eu quero, baseado na palavra de Deus, contar um testemunho que eu tive essa semana. Agora acompanhe comigo, igreja. Vem comigo. Vem aqui. Queridos, eu e minha esposa estávamos pedindo uma resposta a Deus sobre um assunto. E conforme a gente estava orando, Deus mostrou outra coisa. E depois mostrou outra coisa. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou lá no quarto. A Aline falou, não, vai lá orar. Eu falei, não, vou lá orar. E eu fui orar e fui pedindo uma resposta do Senhor. E quanto mais eu fazia, mais vinha palavras de grandes líderes. Que ainda bem que Deus é maravilhoso e Ele nos alerta, queridos. De grandes líderes que na verdade estavam fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Então foi um soco na boca do meu estômago no seguinte sentido. Eu estou de férias, né? E nesse período eu tenho estudado bastante finanças, como conseguir tentar uma estabilidade econômica, né? Nada de ficar milionário, não é essa a questão, mas estudando tentar uma estabilidade econômica. E algumas vezes, eu estou sendo bem sincero com vocês, algumas vezes aqui eu tentava, testava e errava e perdia dinheiro e eu ficava bravo. Às vezes eu batia na mesa, às vezes até xingava, coisas que já não fazia há muito tempo. Então, é pecado estudar, pastor? De maneira nenhuma.
É pecado, então, eu me preocupar com o meu futuro? De maneira nenhuma. Qual que é a questão aqui? A questão que eu estava focando nas minhas vontades e estava deixando para trás a vontade de Deus. A questão aqui é que Deus estava me mostrando, porque Deus é maravilhoso, Deus nos perdoa sem nós merecermos, que eu como líder estava focando nas minhas coisas, esquecendo as coisas do reino, e a palavra diz abertamente, buscai primeiro o reino de Deus e o resto é acrescentado. Deus ele não vai deixar faltar nada para nós, como ele não tem deixado faltar para ninguém da igreja, e ainda tem nos abençoado para a gente poder abençoar outras pessoas. Então, assim, queridos, eu percebi algo que eu não tinha reparado até então. E eu estava muito focado nas minhas coisas e deixando as coisas de Deus do lado, assim, orando menos, às vezes lendo menos a Bíblia, às vezes fazendo menos coisas que Deus já me escolheu para fazer. E aí eu estava vendo todos os reis como foram, e um dos primeiros que saíram naquele momento de oração foi o rei Saul. Você sabe qual foi o grande erro de Saul? Foi que ao invés de ele fazer a vontade de Deus, ele fez a vontade dele. E fez o rei se perder completamente. Aí eu percebi algo que eu não tinha percebido até então. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus. Então idolatria pode ser dinheiro, idolatria pode ser muitas coisas, pode ser imagem, idolatria pode ser um videogame que eu só fico jogando e esqueço de Deus. Idolatria pode ser, eu amo um ator, uma atriz e vivo só atrás dele. Idolatria pode ser os meus vícios, seja lá em bebida, seja lá o que for. Mas eu não tinha reparado numa coisa que se torna idolatria. As minhas vontades se tornam idolatria. Quando as minhas vontades se sobressaem às vontades de Deus, isso é idolatria. E eu peguei algo que eu tinha esquecido. Quando eu faço muito mais as minhas vontades do que as vontades de Deus, quer dizer que eu estou fazendo muito mais as vontades da carne do que as vontades do Espírito. Isso é um tipo de idolatria. Hoje, muitos jovens perguntam assim: pastor, eu posso isso, 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 eu posso isso. E eu vou te dar uma dica muito importante, queridos. Pare de perguntar o que você pode fazer para Deus e comece a perguntar o que você deve fazer. Não pergunte eu posso, porque a palavra diz que você pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Esse não é o foco. Eu posso tatuagem, eu posso piercing, eu posso... Esquece isso, queridos. Pare de ficar perguntando o que você pode fazer e comece a falar: Deus, o que eu devo fazer? Nós esquecemos algo muito importante. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos certeza, convicção absoluta que a vontade de Deus é perfeita. E muitas vezes a gente fica no eu posso fazer isso? Jesus, isso aqui é pecado? Jesus, ao invés de a gente falar: Jesus, eu devo fazer? Senhor, guia os meus passos. Senhor, faz eu fazer primeiro o reino e depois o resto. A questão é que muitas vezes nós fazemos primeiro o resto e quando sobra um tempinho, o reino. E aí que fica a questão que eu quero falar para vocês. Veio muito forte para mim e para toda a igreja. De tudo que nós estamos vivendo agora, seja a pandemia, seja um frio excessivo novamente, seja a nuvem de gafanhotos, seja o amor se esfriando de uma forma terrível, seja cristãos brigando entre cristãos, seja eu usando redes sociais para ficar, me mostrando, para ficar atacando. Seja nova gripe do porco, seja lá o que for. Tá na hora, verdadeiramente, de nós termos um tempo de arrependimento, como teve o rei Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan e viu que ele estava fazendo coisas erradas, e se arrependeu a ponto de rasgar suas vestes, jogar cinzas na cabeça e chorar na presença de Deus.
Está na hora de nós realmente nos arrependermos e nos colocarmos nas mãos de Deus. Eu vi que as minhas vontades estavam sobressaindo as vontades de Deus, então eu chorei amargamente aos pés do Senhor, falando: Senhor, eu sei que eu estou errado. Não é que é pecado estudar, não é que é pecado assistir série, não é que é pecado isso ou aquilo. O que é, queridos, é que o tempo está se esgotando. E eu estava mais preocupado em fazer as minhas coisas do que em fazer as coisas de Deus. Você tem sonhos, querido? É pecado sonhar? Não. É pecado eu correr atrás do meu sonho? De maneira alguma. Mas se eu e você temos a convicção de que a palavra de Deus é a vontade de Deus e a palavra é perfeita, é agradável. Não é só perfeita, ela é agradável. Você acha que você fazendo a vontade de Deus, Deus não pode realizar os teus sonhos também? Sendo que Ele te ama e sendo que Ele te chama de filho e de filha. Eu convido toda a igreja e todos que estão assistindo a verdadeiramente nós termos um tempo de arrependimento, voltar para a cruz. Voltar a viver aquilo que Deus quer. E falar: Senhor, me perdoa porque eu não tenho orado muito, me perdoa porque eu não tenho lido a Bíblia, me perdoa porque eu não tenho intimidade com o Senhor, e me perdoa porque tem pessoas se perdendo ao invés de eu ter intimidade e levar a Tua palavra para elas. Queridos, as coisas estão acontecendo muito rápido, mas muito rápido. E Deus, assim, eu sinto claramente que é tempo de arrependimento. É tempo, e Deus está dando oportunidade. Assim como Deus deu uma bofetada na minha cara, falou: acorda, pastor, acorda, Daniel. Eu quero falar para toda a igreja que o amor verdadeiro só vai vir quando a gente realmente falar: eu morri e eu quero Cristo aparecendo. Mas quando eu me arrepender. Quando eu me arrepender dos meus pecados, quando eu me arrepender das coisas erradas, eu quero dizer que não existe talvez um tempo melhor na história do que agora para se arrepender. E o tempo está passando rápido e Deus está dando uma oportunidade. Deus está falando para mim, mas está falando no seu coração agora, porque eu sei que você sentiu a palavra de Deus essa noite. Eu sei que você ouviu a palavra de Deus essa noite. E eu sei que você sabe que precisa melhorar, assim como eu preciso melhorar, e eu quero que a gente avance e melhore juntos. Então eu quero que agora nós oremos no sentido de arrependimento. No sentido de voltarmos a falar: Senhor, eu quero que a Sua vontade venha na minha vida e não a minha. Está na hora de a gente parar de se preocupar com pequenas coisas, porque a gente esquece que a vontade dele, além de ser perfeita e agradável, o Senhor nos pede para fazer isso. Ele nos pede para fazer discípulos. Ele nos pede para levar a palavra. Ele nos pede para cuidar dos órfãos e viúvas. Ele nos pede isso. E ainda diz que nós podemos fazer coisas muito maiores do que Ele. Então, queridos, tempo de arrependimento. E é tempo de começar a viver o amor verdadeiro. E é tempo da gente começar a parar de pequenas coisinhas e começar a pensar nas coisas do alto, que são muito maiores. Está na hora de nós vivermos o amor verdadeiro. Está na hora de nós vivermos o arrependimento. Está na hora de nós voltarmos à cruz e fazer a vontade de Cristo, que é a vontade boa, perfeita e agradável. E eu tenho certeza que nós fazendo isso, Cristo é o primeiro, Jesus, Deus, Espírito Santo, Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Então, assim, Deus é o mais interessado na nossa vida. Não tem por que Ele não realizar seus sonhos também. Ele quer agradar os filhos dele, Ele ama os filhos dele, Ele quer estar perto e ter intimidade com os filhos dele. Mas muito mais do que isso, Deus tem pensamentos muito maiores do que os nossos e vontades muito maiores do que as nossas. E justiça que é dele, não a nossa, sobre a nossa vida. Ele quer que eu e você vá além. Ele quer que nós vamos muito mais além. Está na hora de a gente começar a deixar pequenas coisas e começar a viver o avivamento de Cristo e levar isso para as pessoas. Tempo de arrependimento, tempo de amor verdadeiro. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça, feche seus olhos, abrace sua família e vamos ter um tempo de arrependimento agora. Eu vou dar 1 minuto para você orar agora, você com Deus, você sozinho. Eu quero você e Deus.
junto com a igreja toda. Senhor, agora em nome de Jesus, Pai, eu começo pela minha vida a te pedir perdão. Aqui, Pai, na frente de todos, por ter colocado muitas vezes as minhas vontades acima das suas vontades. Eu não quero que seja da boca para fora aquilo que eu falo, Pai. Com toda a igreja agora, eu venho pedir perdão, e eu sei que cada um está pedindo perdão por nós, apesar de tantos sinais, apesar de tantas coisas que têm acontecido. Nós conseguimos nos preocupar com a nossa família, conseguimos nos preocupar com o nosso emprego, conseguimos nos preocupar com os nossos estudos, com as nossas finanças, mas nunca em ter intimidade verdadeira com o Senhor. O Senhor já falou que o Senhor é conosco, que o Senhor já venceu o mundo, que o Senhor já deu as diretrizes para nós. O Senhor deixou o presente que é o Espírito Santo sobre a nossa vida. O Senhor já falou que os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos. E já disse na tua palavra que para nós buscarmos primeiro o reino dos céus e o resto o Senhor acrescenta. E quantas vezes todos nós, eu me coloco junto, pedindo perdão. Quantas e quantas vezes, ainda mais em tempos que a gente deveria acordar, nós colocamos as nossas vontades acima das suas vontades. E eu quero, junto com todos, pedir perdão ao Senhor, Pai. Dizer não da boca para fora, dizer com as palavras, mas com ações. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. E eu quero amar ao próximo, Pai. Da mesma forma como eu me amo, eu quero amar ao próximo. Eu quero amar ao próximo. Eu tenho que, junto com toda a igreja, chorar e clamar por vidas. A gente não pode aceitar ver ninguém se perdendo, Pai. Está na hora da gente parar de pensar em pequenas coisas, se eu posso, e pensar nas grandes coisas do Senhor, o que eu devo fazer. Senhor, nos ajuda a andar nos teus caminhos e nos mostra o que nós realmente devemos fazer, Pai. Nos ajuda a viver o Evangelho verdadeiro, nos ajuda a viver Cristo, nos ajuda com ações a morrermos para nós e vivermos Cristo. O tempo está acabando, o tempo é muito rápido e nós temos que viver Cristo. Pai, nos ajuda, que a gente possa se arrepender verdadeiramente, nos perdoa pelas nossas falhas, me perdoa pelas minhas falhas, e muitas vezes pela idolatria de fazer a minha vontade, e toda a igreja de fazer a própria vontade. Que a partir de agora a gente realmente possa voltar à cruz, voltar ao amor verdadeiro, ao amor que é Cristo, ao amor verdadeiro, ao amor que é pacífico, ao amor que é leal, ao amor que é justo, ao amor que suporta, ao amor que espera, ao amor que crê. E que a gente possa viver verdadeiramente o céu aqui na terra. Nos ajuda a ser uma igreja verdadeiramente em amor, Pai. Com correções como o Senhor me corrigiu. Mas com amor, com lealdade, com a justiça dos céus. Com um apoiando o outro e sendo verdadeiramente o seu corpo, Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por este momento tão especial. Toda a honra e toda a glória a Ti. E eu coloco a igreja nas Tuas mãos, as famílias nas Tuas mãos, Curitiba nas Tuas mãos, o Brasil nas Tuas mãos, os governantes nas Tuas mãos, o mundo nas Tuas mãos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu tive muitas palavras de confronto, mas no final, depois de ter chorado aos Teus pés, o Senhor mostrou para mim uma outra palavra, um pouco antes até de eu ter pedido, eu pedi perdão, mas antes de realmente me colocar aos prantos, o Senhor já me mostrou uma palavra, lá em Jeremias, que quando o povo se arrepende e clama Senhor, Senhor, o Senhor fala, eu sou o seu Deus. Muito obrigado. Coloco todos nós nas Tuas mãos, glorificando o Teu nome, mas sabendo que primeiro o reino e o resto é acrescentado. Em nome de Jesus, Pai.
Amém. Amém, queridos. Posso ler um amém aqui? Agora eu tô vendo o Luiz também aqui. Minha esposa. O Zeca, a Thelma, o Júnior, a Jéssica, a Luzinete, o Wilson. Glória a Deus. Posso ver um glória a Deus aí? E agora, queridos? Antes... já foi? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Se você não tem crianças aí, ou se você tem crianças aí, agora é o momento das crianças, dos kids, tá bom? Seguinte, gente, hoje a gente tem, na verdade, dois momentos. Eu vou começar com uma palavra que eu vou direcionar agora para as crianças, tá bom? Então, tá lá em Mateus 7:7. Mateus 7:7. É um versículo muito conhecido provavelmente dos pais, que diz assim, ó. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas eu acho que o que tá passando aqui tá diferente, tá bom? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu tinha falado só o 7, mas eu vou ler o 8 também. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Essa versão que tá passando aqui na nossa tela é uma versão melhor. Então, para as crianças especialmente. Então, o que eu quero dizer com esse versículo para as crianças? Sobre comunicação, sobre comunicarmos com Deus. Então, essa semana, baseado nesse versículo, nós vamos criar um instrumento de comunicação. O que você vai precisar? Claro que, primeira coisa, você vai precisar de um adulto junto com você. Pai, mãe ou irmão mais velho que possa te orientar e te ajudar nessa tarefa. Então, você vai precisar de 2 potinhos de Danone. Pode ser potinhos de Danone, ou pode ser copinho plástico, só que não copinho descartável, porque é muito fino e não vai dar certo. E você vai precisar de um barbante e de uma criança no fundo gritando também, porque agora é o momento kids, né, Arthur? Você vai precisar de um barbante, tá bom? Comprido, tá? Pelo menos de 1 metro aí. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é um dos instrumentos mais usados para comunicação? O telefone. Então a gente vai construir um telefone, tá bom? Durante essa semana eu vou postar no grupo, que a gente já tem um grupo da GR com os pais, eu construindo esse telefone e usando esse telefone, tá bom? Então, providencie. Provavelmente eu vou mandar esse vídeo pra gente fazer assim até mais ou menos quarta-feira, tá bom? Nós tivemos essa semana passada o versículo que as crianças decoraram. E algumas crianças mandaram no grupo super bonitinho, parabéns, tá bom? Mas eu senti falta de algumas crianças. Claro que foi o primeiro desafio, né? Mas eu conto com vocês, aquelas crianças que já sabem decorar, que já têm condições de decorar, conto com vocês, tá bom? Então, essa semana nós vamos construir um telefone, que é um instrumento de comunicação, justamente baseado nessa palavra. Que para que a gente tenha algumas coisas, aliás, tudo, nós precisamos nos comunicar com Deus. Então ele fala pra gente pedir para ele, que ele dará, pra gente buscar e encontraremos, e pra gente bater na porta, que a porta será aberta. Amém, queridos? Então, essa semana a gente vai construir um telefone. Não esqueçam dos materiais. Copinho de Danone ou um copinho plástico mais grosso e barbante, ok? Beleza, então vou postar no grupo eu construindo esse telefone.
A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que a gente vai ter uma EBF online. Gente, é uma EBF nacional para as crianças. O que é EBF? O que significa? Escola Bíblica de Férias. Como esse ano a gente está atípico, né? A gente está diferenciado, então a gente vai fazer essa EBF neste momento, que seria o período de férias, mas as crianças já estão em casa já faz um tempo. Então, eu queria muito incentivar vocês a se unir com a gente, participar dessas EBFs, mesmo que as suas crianças não vão na igreja, de repente você está assistindo a gente e você não tem crianças na igreja. Mas você pode entrar em contato com a gente através do Facebook e a gente vai disponibilizar os links, tudo certinho, tá bom? 5, 6 e 7 de setembro. O tema é De Volta para o Futuro. Ainda a gente está... A equipe de organização está organizando tudo certinho, como que vai funcionar, como vai ser transmitido. Então, eu vou postando no grupo com os pais, tá bom? Se vocês quiserem que outras crianças participem, pode participar também, mas a gente precisa fazer a inscrição, tá bom? Então, se você quiser fazer a inscrição das suas crianças, falem comigo pra gente mandar a idade, o nome certinho, tá bom? Para que a gente tenha uma organização para separar salas de por idade, tudo certinho, tá bom? Não vai ser a mesma atividade para todas as crianças, ok? Então, conto com vocês, não deixe de investir na vida das crianças. Eu sei que vocês têm várias coisas, né? Trabalham, tem a casa para cuidar, tantas coisas que a gente tem que fazer, mas as nossas crianças são muito mais preciosas. Amém, queridos? Então eu queria muito incentivar você a participar junto com as crianças dos desafios que eu estou trazendo aqui no GR Kids, dos momentos que a gente vai ter aqui de oração pelas crianças. Orem pelas suas crianças, tentem participar junto com as crianças da EBF. E eu vou continuar falando sobre a EBF até a data, tá bom? Gostaria muito que vocês nos acompanhassem. Se quiser entrar no grupo com os pais, pode entrar também, tá bom? E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar te abençoando. E abençoando, claro, as nossas crianças, amém? Muito obrigada! Amém? Vou chamar o pastor Daniel aqui pra gente se despedir. Ele tá vindo com o Arthur. Né, Arthur? O Arthur tá vindo todo feliz. Ele veio falar com todo mundo, né, gente? Oi, Arthur! Tudo bom? Agora tá que tá, né? Imagino que acho que a gente tem que vir mais pra cá. Boa noite, queridos! De novamente. Acho que eu não falei boa noite também pra Ivanda, Aldenei, Gustavo. Mais pra cá. Ai. Deixa eu só tentar tirar isso. Boa noite, queridos! De novamente. Acho que eu não falei boa noite também pra Glória a Deus, né, queridos? Essa semana é uma semana fria, né? Pra não dizer gelada. Como diz alguns curitibanos, fresquinha. Parece que abriu a porta do congelador, mas tá fresquinha. Vamos falando, né? Deixa eu até ver quantos graus tá, gente. 10 graus assim, agora, ó, até que tá fresco. Hoje então. até que tá bom agora. Mas o frio que fez, não sei se foi ontem ou anteontem, desnecessário. Desnecessário. Já que foi esse frio, deveria ter nevado aqui mesmo, mas aquela neve. Não caído uns pinguinhos de neve. Na verdade, assim, todo ano o curitibano tem esperança que vai nevar, né? Todo ano sempre sai algum jornal, alguma coisa que vai nevar. Esse ano nevou. Faz tchau. Esse ano nevou no Sítio Cercado, eu acho, né? Sítio Cercado, algum lugar aí que eu nunca fui. No contorno eu fiquei sabendo também, mas assim, foram pingos de neve. O Barigui apareceu todo branquinho, né, gente? Então, quem tem a paciência e a disposição de correr no parque de manhã, provavelmente deve ter visto. Não sei se alguém que está assistindo a live aqui foi no parque de manhã. Eu prefiro acompanhar pelas fotos, né? Clima para churrasco, é verdade, Carlos. Friozinho muito bom, é verdade. Gente, assim, realmente o frio tá bem gostoso. A parte boa é que a gente pode tomar chazinho quente, pode tomar chocolate quente, fica bem quentinho com a sua roupa preferida de mendigo, embaixo das cobertas. Aquele pijamão. Eu tô de férias, você imagina, eu tô de férias junto com a minha esposa numa pandemia. Férias numa pandemia, o que você vai fazer? Ficar de pijama. Não tem jeito. Nossa, meu filho já até tirou a meia aqui. Não tem como. Então... Ai, queridos, hoje eu tava com o intestino ruim. Quando você for orar, olha por mim. Eu vou falar o porquê que eu tô falando isso. Porque me convidaram pra comer hoje uma fraldinha na mostarda. E eu não pude ir.
Oh, tristeza. Mas esse pode continuar o convite, viu, gente? Não, mas eu... Assim que ele tiver bom, pode continuar. E ao casal que convidou, se você quiser fazer uma marmita, eu pego lá pra comer amanhã, tá bom? Não tem problema. E vocês todos estão bem? Como que foi a sua semana? Qual a expectativa para esta semana? Essa semana tende a subir o clima, né? A temperatura, aliás. Tivemos uma célula jovem muito legal. Tá? Foi na casa da Jéssica ontem, foi muito top. Vi fotos e vi vídeos dos jovens. Estavam sofrendo de saudade, né, gente? Estavam, fizeram estrogonofe, foi uma festa. E vocês estão bem? Alguma novidade? Quê? O Carlos falou, propaganda do Activia. Como vai ser o intestino hoje? E eu não tomei Activia, mas foi Poxa, bem lembrado. acho que a Activia ia te ajudar. Gente, eu nem tô ganhando pra fazer propaganda do Activia, hein? Activia, olha aqui, ó. Paga nós. Irineu tá aí. Tem churrasco aí, Marilza? Porque todo domingo tem churrasco na sua casa, até onde eu sei. Família próspera. Teve uma fogueira aí, que eu vi que vocês fizeram uma fogueira aí. Oi, bebê. Bebê. Bebê aqui já querendo fazer a festa. Bebê, bate palminha. Gente, aí pra até o Arthur já tá inscrito na EBF. Bate palminha, bate. Ai, que lindo esse bebê! Dá tchau, pessoal, então, Arthur. Tchau, galera! Dá um tchauzinho pra todo Dá mundo. tchau aqui, ó. Dá tchau lá. Dá tchau. Às vezes ele fica na dúvida, gente, se ele quer bater palma ou se ele quer dar tchau. Ele faz quase as duas Aí ele coisas ao faz mesmo as duas coisas. tempo. Querido, se alguém quiser, se alguém tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui que nós vamos orando durante a semana, tá bom? Tá. A Ivonete falou que vai jantar. Vai jantar? Eu também já tô quase aqui. É que eu não tô conseguindo ver todos, não tá atualizando o meu aqui. Não mesmo. Mas aqui tá atualizando. E aí, Ivonete, como é que você Pra está com a variar, família, tem o que Ivonete? na casa da Ivonete? Maionese, né? Maionese. A casa da Ivonete, você devia... Ivonete, você não reparou que na sua casa sempre tem maionese? Já pensou em vender maionese? Maionese top. Gosto muito Porque de maionese vende fácil. E se todo domingo tem, fica a dica aí. E deixa um potinho pra nós também, que nós fizemos a sua propaganda ao vivo aqui. Gente, importante que a gente está contando os dias para voltar para o culto. Em nome de Jesus, vão voltar em breve. A previsão, como o Dani falou semana passada, é que primeira semana de setembro, eu acho que libera. Primeira ou segunda semana de setembro vão ser liberadas as igrejas também, tá? Pra gente voltar. Lógico que ainda não dá pra voltar naquela muvuca de correria e abraçar e pular na costa do outro. Nada disso, queridos. Distanciamento, máscara, um álcool em gel ali na porta. Quando você chegar na igreja, eu vou já dar a orientação. Quando você chegar na igreja, sorria e acene, apenas. Não vai dar pra gente se abraçar. É claro, gente, a gente tá com saudade. Tem gente que eu não vejo faz 5, 6 meses, de verdade. Então, até uma pessoa que faz uns 6 meses que eu não vejo. A Ivonete, tava contando esses dias pra ela, eu vi a Ivonete em fevereiro, gente. Tem noção? Por favor, gente, a vontade é que dá a gente abraçar, é bem apertado, mas ainda não dá pra fazer isso. Não esqueça da sua máscara, a gente vai providenciar álcool em gel pra deixar no culto, mas leve um álcool em gel, caso você precise, né? A gente vai fazer toda a higienização da igreja. Eu queria mesmo que a gente tivesse uma máquina igual aquela do Condor, que você vai passando as cadeiras, a gente já passava as cadeiras e as pessoas já... Já higienizava tudo. Você já sai pronto. Acho que eu vou deixar umas pessoas lá do apoio jogando álcool em gel assim. Eu falo se funciona por carrinho. Por que não funciona pra você? Amém, queridos? Estejam orando por isso também, por esse momento de retorno. Arthur quer descer. Deixa o menino descer. Nesse momento de retorno, a gente sabe que é um momento muito esperado por todos nós, né? Eu acho que não só nós da Fonte, mas da Igreja Geral de Curitiba, né? Então, tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Eu já tenho orado, nós já estamos preparando coisas novas para colocar em prática nos cultos. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial, gente. E já vão chamando seus vizinhos, seus amigos. Agora é o momento, gente. Agora é o momento. As pessoas precisam desse acolhimento, desse carinho, desse abraço, pessoalmente. E às vezes, agora, no momento que a gente voltar, é o melhor momento para você falar de Jesus. E chamar as pessoas para participar. Amém?
Queridos, então, uma ótima semana a todos. Deus abençoe poderosamente. O que foi? Foi em janeiro que eu vi a Ivonete. Ah, é verdade, Vanete, você faz tempo. Já faz 7 meses. Deus abençoe misericórdia. poderosamente você, a sua família, uma semana próspera, uma semana cheia de vitória, mas também que essa palavra de hoje, tanto da pastora quanto a que eu passei, que é totalmente de Deus, que a gente possa guardar no coração e aplicar ela, tá? Eu quero só deixar aqui o testemunho, foi muito forte o que eu passei essa semana. Deus falou realmente comigo, mas de uma forma muito, muito, muito forte. E eu tô repassando a igreja que este é o momento. Esse é um momento de arrependimento. Esse é um momento de amar as pessoas. Esse é um momento do amor verdadeiro. Amém, queridos? Amém. Quero que você saiba que você é muito especial. Nós estamos com muitas saudades, mas muita saudade mesmo. Tá bom? E logo, logo estaremos todos juntos novamente. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa noite, Joyce. Amo você também, que a Joyce falou aqui que ama a gente. Um beijo também. a todos. Wilson, quero ir aí comer churrasco. Uma semana abençoada a todos. Amém, Wilson. Deus abençoe muito vocês. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Um beijo, boa semana e qualquer coisa estamos aí. Nos chame ou nos ligue, tá bom? Um beijo. Tchau.